Olá, se você não me conhece, eu sou a Graça da Grace Oak Quilting Studio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje, tá um pouquinho diferente. É meio que assim uma experiência minha. Eu vi um trabalho lá no YouTube, porque eu aprendo tudo que eu sei fazer, eu aprendi no YouTube. Então, é lá que os meus professores estão todos lá. Eu vi um vídeo com esse bloco aqui, né, desse trabalhinho. Mas eu vi um vídeo só que usava uma régua, essa daqui, que tinha 3 minutos e meio. Mas assim, e não tinha nenhum som, era só imagem. E eu falei, cara, como que eu vou aprender a usar essa régua? Eu até pedi pro Roberto, ele me mandou a régua, mas assim, eu não sei usar essa régua. Como que eu vou aprender a usar essa régua, né? Então vamos procurar outros vídeos no YouTube. Procurei. Eu não encontrei nenhum outro vídeo que ensinasse a fazer esse trabalho com a régua. Todos eles eram de foundation. Eu não gosto de foundation. Dobra papel, vira papel, costura, vira, corta. Não, eu não gosto. Eu tenho que aprender a usar essa régua. Eu aprendi. E deve ter outras pessoas como eu que também não gostam do tal do foundation e que gostariam de fazer esse trabalho porque ele realmente é muito bonito, muito elaborado. Mas assim, não gosto de fazer o tal do papelzinho. Então eu tô fazendo esse vídeo para mostrar como usar essa régua aqui. Eu apanhei muito, fiz um monte errado, mas deu trabalho para aprender, mas eu aprendi. Então eu vou fazer esse vídeo para mostrar como é que usa essa régua. E aí você vai poder fazer trabalhos como esse e alguns outros que eu vou estar mostrando, sem ficar escravo do papel. Porque o escravo do papel, você é aquele tamanho que você tem o papel. Se alguém riscou, porque é bem trabalhoso para fazer aquele risco também. Então, se eu não gostei, eu quero fazer um pouquinho maior, como fazer? Então, você vai estar... É libertador você não depender do papel. Você poder fazer o tamanho que você quer, diminuir, aumenta, usando a sua reguinha. Então, o vídeo de hoje é só, única e exclusivamente, para mostrar como se usa essa régua aqui, tá bom? Vamos lá! Bom, vamos lá. Essa aqui é a régua chamada Twist Triangle. É um triângulo em twist, né? Fazendo espiral. Ela é uma régua que ela tem vários ângulos de corte e a gente, para conseguir o efeito arredondado, a gente vai usar vários ângulos de corte. Então, ela tem um ângulo de 25 graus, um de 20, um de 15, um de 10. E se a gente virar ela aqui, a gente tem um outro ângulo aqui de 5 graus. Então, a gente consegue fazer aqui com 5 pétalas de ângulos diferentes. Eu vou fazer o bloquinho que eu vou fazer, eu vou usar um corte em cada ângulo desse. Mas você pode escolher, porque aí ele dá uma curvatura mais acentuada, como eu tenho aqui no trabalhinho. Mas você pode escolher fazer todos com uma curvatura mais leve. Se você fizer tudo de 15 graus, ele vai ser uma curva mais delicada, 10 graus mais delicada ainda. Olha que assim, quanto menor o grau, menos vai render o seu trabalho. Você vai ter que ficar fazendo muitas vezes para chegar no mesmo resultado, tá? E essa régua, você pode usar ela a partir... todo o trabalho começa a partir de uma figura geométrica. Eu vou fazer a partir de um triângulo. Mas você pode fazer a partir de um quadrado. Por exemplo, esse trabalho aqui foi feito a partir de um quadradinho aqui no meio, ó. Então, desse quadradinho, você vê que ele tem 3... Vamos chamar de pétala, vai? São 3. Esse aqui eu tava descobrindo como usar ainda a régua. Então, ele tá todo meio troncho, não tem nada a ver, tá todo errado. Mas é só pra mostrar que dá pra fazer. E, inclusive, assim, aqui acho que fica mais claro. Olha, ele tem um quadrado central e os outros, um leque, né? Uma espécie de leque a partir do quadrado. Esse trabalho que eu mostrei, o verdinho, ele é feito a partir de um triângulo. Então, é isso que eu vou fazer. Vou mostrar como fazem os cortes. Eu vou fazer um bloco desse trabalho aqui,
começando com ângulo de 25 graus, 20, 15, 10. E virando assim, aqui nesse ponto, eu tenho um ângulo de 5 graus. Tá certo? É isso, vamos lá, que eu vou começar a mostrar para vocês como é que a gente usa essa régua. E depois a gente, como eu disse, a gente fica livre para fazer o tamanho que quiser. O tamanho do bloco final, ele vai depender muito do tamanho que você começar. Então, se você começar com um triângulozinho bem petitico de 4 centímetros, o resultado final do bloco vai ser um tamanho. Se você começar com um triângulo um pouquinho maior, ele vai ser um resultado um pouquinho maior, tá? Eu vou começar a fazer esse bloco com um triângulozinho, um triângulo equilátero, né? Que são os 3 lados iguais, de 2 polegadas. Aí, e depois eu mostro o tamanho final que ficar. Mas aí você fica à vontade para começar com um triângulo maior ou com um triângulo menorzinho. Independe, o uso da régua vai ser exatamente o mesmo. Vamos lá, então. Até já! Então, tá. Vamos começar. Eu tenho aqui o meu triângulozinho. Ele é um triângulo de 2 polegadas de altura. Ele tem um pouco mais aqui, né? 2 de 1/4, quase 2,5. Mas, enfim, aí o tamanho do triângulo você vai decidir. Eu vou fazer como... Você pode fazer com 2, 3 cores diferentes. Eu vou fazer com uma única cor. 2 cores do fundo e uma cor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é costurar nos 4 cantos, 3 lados aqui, ó. Pega o tecido, simplesmente costurar o tecido nesse triângulo. Não se preocupe com se sobrou, se é maior, se é menor, não se preocupe. Costurar os 3 tecidos em volta do triângulo e passar. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou fazer isso e já volto. Ó, tá aqui, cortado bonitinho, o triângulozinho aqui no meio e costurei os 2 de fundo e o colorido. Essa régua, ela é uma régua de polegadas, então a gente tem que considerar a margem de costura sempre de 1/4 de polegada. Aí você precisa descobrir na sua máquina qual que é a posição de 1/4 de polegada, porque essa margem aqui, ó, que eu tô tentando mostrar, na verdade, ela é 1/4 de polegada. Aqui, ó. Ela é 1/4 de polegada. Se você fizer ela menor ou maior, vai ficar diferentinho um pouquinho lá em cima, tá? Então, vamos pensar aqui. Vamos começar aqui, ó. Lembra que eu falei que tem vários ângulos? O primeiro que nós vamos usar é esse ângulo de 25 graus. Vamos achar o ângulo de 25 graus na régua. É a primeira linha. Essa primeira linha, vou apoiar nessa costura. Deixa eu tirar aqui. Você vê, eles partem do mesmo ponto, os ângulos, e eles vão abrindo. Então, eles vão terminar todos no mesmo lugar. Então, vamos pegar o trabalhinho, posicionar a linha dos 25 graus, terminando aqui, aonde termina essa costura. Vamos sempre respeitar o triângulo anterior. Onde termina essa costura, a gente apoia o ângulo de 25 graus. E corta. Vira. Vamos fazer a mesma coisa. Pega a linha de 25 graus, apoia aqui. Respeitando que a pontinha não pode passar e não pode ficar aqui. Tem que estar a linha certinha e a pontinha terminar exatamente no encontro aqui. Sempre você vai ter que deslizar um pouquinho para frente, porque não... Se você tem que apoiar aqui e a régua vai mais para frente. Então, sempre você vai ter que deslizar um pouquinho.
Vira. De novo, o ângulo de 25 graus, que é a primeira pétala. A gente apoia aqui. Se você tiver uma reguinha dessas de 60 graus, você pode ver se ele tá certinho aqui. Se precisa, se na hora da costura não ficou um pouquinho mais para lá, outro pouquinho mais para cá. Se não tiver também, dá para fazer sem problema. No final, você usa as próprias linhas da régua porque às vezes na própria costura ele dá uma entortadinha. O tecido cede, porque isso aqui vai ficar tudo em diagonal, e o tecido cede um pouquinho. Então, não se preocupe se na hora de ele tiver um pouquinho torto. Você vai lá e refila de novo. Agora, o que eu quero? Eu preciso de mais dois pedaços para pôr aqui e aqui. A gente tem que deixar um pouco maior. O primeiro foi de 3 polegadas. Vamos deixar esse daqui um pouquinho maior. E mais 2 de fundo. E mais o colorido. O que eu vou fazer agora? De novo, vou costurar. Quer dizer, uma vez que você pegou o jeito, você só vai repetindo. Vou costurar de novo um em cada lado, dois fundos e um colorido. Costurar, passar e volto para a próxima fase. Pronto, tá aqui, passei a segunda fileirinha. Para não se confundir, vamos combinar que o colorido vai ficar sempre na mesma posição. Ou daqui, eu comecei nessa posição, então eu vou deixar sempre na hora de refilar, vou deixar nessa posição. Eu fiz o primeiro corte, eu fiz aqui no ângulo de 25 graus. Agora, o segundo corte, eu vou fazer no ângulo de 20 graus. Se a gente for acompanhando aqui, ela vai terminar no mesmo canto, no mesmo lugarzinho. Só que ela é a segunda linhazinha aqui. Tá vendo? Essa aqui é de 25 graus, essa daqui é de 20. Então, nós vamos apoiar a de 20 graus a gente tem um outro triângulo aqui no meio, certo? Nós temos aquele primeiro triângulozinho aqui e nós vamos partir pro próximo. Vamos apoiar essa linha de 20 graus aqui. Mesmo jeito, apoia lá no cantinho. De novo, a linha de 20 graus. Na costura do triângulo anterior. E agora aqui, 20 graus aqui. Percebe que já tá começando a fazer a primeira curvinha aqui? Já tá começando a dar o formatinho. Como eu falei, se tiver uma régua dessa pra checar se tá tudo certinho, beleza. Se não tiver também, não vai deixar de fazer por causa disso. Ó, tem que tirar um tiquinho aqui a mais, que deu... Temos um outro triângulo, novamente. Aí a coisa se repete. Então, eu vou pegar aqui, eu comecei primeira faixinha eu peguei de 3 polegadas, a segunda eu peguei de 5, porque eu não quero que sobre. Eu não quero que sobre, não quero que falte, na verdade, né? Que depois, ficou pequeno e eu tenho que tirar e colocar outra faixa maior. Eu prefiro que sobre uns retalhinhos assim...
E depois esse aqui eu não uso, vai tudo lá para doação. Então, pessoal esses retalhos desse tamanho, eu não uso eles. Ele vai para um pessoal que faz caminha de cachorro, elas fazem coisas com essas coisas pequenas, junto com os retalhos de manta, eles fazem enchimento para caminha de cachorro, enchimento para aquelas... para quem fez mastectomia, aquelas almofadas, né? Então, vai para doação. Então, tá aqui, eu não me importo de produzir esse lixinho, vai tudo para doação. Então, agora vamos pegar... Tira de 7 polegadas. Vamos cortar as 3 ao mesmo tempo aqui, para economizar nosso tempo. 5, 6, 7. Eu coloquei umas marcações aqui na minha régua, porque essa régua é uma régua de corte, então ela tem aquele biquinho da margem de costura. Mas quando eu quero refilar no ângulo de 60 graus certinho. Então, eu fiz umas marcações aqui, que aqui tem 2 polegadas, aqui tem 4, aqui tem 6 e aqui tem 8. E o tamanho total dessa régua é de 8 polegadas e meia. Então, vamos nós, de novo. Aí se repete, aí você vai fazendo sempre a mesma coisa. Costura aqui, costura aqui, costura aqui. Passa e volta. Quer dizer, aqui partindo do quadradinho do triângulo central, eu fiz 1, 2 fileirinhas. Vou fazer a terceira agora e já venho. Vamos continuar aqui. Consegue ver aqui o triângulo? Então, nós vamos usar essa linha, essa costura aqui desse triângulo para fazer o próximo recorte. Nós fizemos o primeiro de 25 graus, no segundo de 20, agora nós vamos fazer na linha de 15 graus. Põe o dedo aqui, procura qual que é a linha de 15 graus. Encosta o biquinho lá em cima. Você sempre vai ter que... Aí você usa a continuação disso daqui, você continua nesse alinhamento. Aqui tem a marquinha da margem de costura, né? Você colocar ela seguindo a parte que você já cortou, e essa marquinha nesse encontro aqui, a marquinha da margem de costura ali em cima do biquinho, em cima do encontro, vai dar perfeito. Vai ficar exatamente o que você precisa de margem de costura. Olha a nossa curvinha fazendo aqui. Então, nós fizemos 1, 2, 3. Nós vamos fazer agora a quarta parte. Eu vou pegar aqui de novo. Eu sempre tenho que deixar sobrar. Ó, já tá ficando grandão, né? Ó, tá vendo? Tá saindo, tá chegando lá. O colorido pro mesmo lado. Agora, nós vamos usar... Nós fizemos a primeira com 25, a segunda com 20, a terceira com 15. Agora, nós vamos fazer aqui com a última da escala aqui, que é a de... Cadê? 10 graus. Então, vamos lá pegar e colocar a linha de 10 graus ali em cima no encontro. Certinho. Escorrega a régua um pouquinho para cima, verifica que tá alinhadinho aqui, verifica que a margem de costura tá bem no biquinho do encontro ali e termina. Repararem, prestar muita atenção. Isso aqui não ficou perfeito, mas pra mim tá ótimo. Eu não tenho
essa coisa da perfeição. Aqui eu já tenho o módulo desse trabalho aqui. Eu teria que fazer, para fazer um desse daqui, eu tenho que fazer 6 desse daqui. Mas eu vou fazer com uma pétala a mais, usando o ângulo de 5 graus que eu não usei naquele trabalho. Então, assim, teoricamente, isso daqui já tá pronto. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 polegadas e meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5, 6 polegadas e meia de tamanho. E ele já tá pronto. Essa parte picudinha. Então, na montagem, eu colocaria em volta aqui, todos ficariam como esse. Eu vou mostrar depois ali. Mas eu vou fazer mais uma pétala para ver o tamanho que ela vai ficar com mais uma pétala. Então, vou lá. 1, 2, 3, usando o ângulo dessa vez. A gente estava usando assim, a régua nesse sentido. De 20 para 25 é 5, certo? De 20 para 25 é 5. Então, se eu ficar aqui, esse ângulo aqui é 5 graus. Então, se eu colocar a emendinha nesse risco, eu vou ter um ângulo de 5 graus, que vai ser a minha última pétala. Vou lá, que eu vou mostrar para você a nossa última parte. Bom, nós estávamos fazendo nesse sentido. Agora, nós vamos virar a régua e usar essa linha aqui. Quando tava com os números para cima, essa aqui era 20. Nós vamos virar essa régua e usar ela novamente. Só que aqui ela vai equivaler a 5 graus. Coloca a linha em cima da costura, exatamente. Ó, a gente tem um triângulo grandinho aqui. Vamos colocar a linha exatamente em cima. Desliza, se certifica que tem a margem de costura certinho ali. Eu não olhei direito o outro e deu uma diferencinha, mas eu não me importo, pequenas diferenças não me abalam. Não sou perfeccionista assim, nossa, se tiver 1 milímetro de diferença eu vou desmanchar. Nunca na minha vida que eu vou desmanchar. Última. Pronto. Tá aqui. Depois eu vou dar uma checada aqui se ele não tá sobrando de um lado, faltando do outro. Vou pegar essas giratórias aqui para ajudar, né? Olha, aparentemente ele tá bem certinho. Não sobrou nada. É isso. Tá pronto aqui a unidade do bloco. Isso aqui é um bloquinho. Você vai juntar 6 desses para fazer vamos dizer que é uma flor? Eu não sei dizer para você o que é aquilo ali. Mas você precisa de 6 blocos para fazer o trabalhinho, o azul, o verdinho que eu tenho aqui atrás de mim. Bom, tá aqui o bloquinho pronto. Eu comecei pelo colorido, pelo quadradinho do meio colorido. Você pode começar pelo quadradinho do meio de qualquer uma, porque você pode fazer isso aqui cada um de uma cor, tá? E aí você vai escolher se você vai começar com uma das cores, com a cor do fundo, com a outra cor, ou se você vai colocar uma quarta cor aqui no meio, que você pode fazer cada
lequezinho desse de uma cor. Mas aí fica a seu critério. O processo é exatamente o mesmo. Para esse trabalho, você vai precisar de 6 desse daqui, que esse daqui, o resultado final, ele tem um ângulo de 60 graus. Então, você vai precisar de 6 deles. Colocou um aqui, ó, a mão na frente também, né? O outro aqui, então você vai costurar assim. 1, 2, 3. Costura esses 3. Depois vem, costura mais 3. Nessa situação, sempre rodando, eles são sempre iguais. Só rodar, vai ficar igual. E aí, junta os dois e costura aqui. Nada de costura em Y, nada de coisa difícil aqui pra gente. E nada de papelzinho também. Tudo na base da régua. É meu jeito, né? Tem gente que adora foundation, eu de verdade não gosto. Não. Acho que eu penso que o tempo que eu tô lá pegando papel, vira pra lá, vira pra cá, já costurei, cortei, já tá com ele pronto. Eu não sei quantos minutos tá dando esse vídeo, mas se eu não paro e explico, é bem rápido de fazer. Bem rapidinho mesmo. E tá aqui, prontinho. Espero que eu tenha conseguido mostrar como que usar essa régua. Ela aparentemente é complicada, mas a hora que você pega e vai vendo a lógica dela, quando você fala, não é tão fácil, não é difícil assim. É só você ir assim, nas sequências, 25, 20, 10, 15, 5. Não tem como errar. E prestar atenção para não posicionar a linha errada. Então, se eu tô fazendo os de 25 graus, a primeira pétala, tenho que prestar atenção para todos os blocos eu fazer de 25. E depois, quando eu vou fazer de 20, todos os blocos é de 20. É só atenção, não tem dificuldade. Porque não tem costura em curva, nem em Y, não tem nada difícil. É só atenção na régua, na hora de passar o cortador. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode me deixar lá nos comentários. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá, compartilha o vídeo com as amigas, porque olha, esse vai ser o segundo vídeo que eu vou encontrar na internet mostrando como é que usa essa régua, porque bem que eu procurei, hein? Procurei no Brasil, procurei nas gringas e não encontrei, eu só encontrava o tal do foundation. E porque eu queria ver outro vídeo para me ajudar a descobrir como usar, mas tudo bem que eu acabei descobrindo sozinha e tá bom assim, tá? Então, compartilhe o vídeo com as amigas, se elas quiserem também, para aquelas que não gostam do foundation, que quiserem aprender a usar essa régua, tá aí à disposição de vocês. Compartilhe o vídeo, dá um joinha, ativa o sininho lá se você já é inscrito para você receber outros vídeos que vão sair no canal. E até o próximo. Grande beijo para todo mundo. Tchau!